A gente está vivendo um tempo maravilhoso lá no Goiás, irmãos. Tempo bom mesmo. Estamos vendo o mover de Deus naquela cidade. E para a gente é um privilégio mesmo poder assistir essa palavra funcionando em todo lugar, onde quer que você esteja. Irmãos, a palavra ela é poderosa para operar e a gente está desfrutando desse mover por lá também. Mas eu estava pensando exatamente nesse quadro, lá em Ezequiel, no capítulo 37, quando o profeta chega, Deus mostra para ele um quadro, que é um quadro de um cemitério. A Bíblia fala que aquele cemitério estava bem cheio, né, de ossos. E aí Deus pergunta para o profeta, e aí, esses ossos eles podem reviver? E é interessante pensar que Deus está perguntando uma coisa para um profeta, né? Na verdade, o normal seria a gente perguntar, o profeta perguntar para Deus, né? Mas ele disse, Senhor, o Senhor que sabe aí. E Deus disse para ele, abra a boca e profetiza. A gente sabe que a profecia ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Não é uma coisa que você produz quando quer, da forma que quer, movido pelo Espírito, 1 Pedro vai dizer. Mas Deus disse para ele, abra a boca e profetiza. E ele disse que abriu a boca e falou, vale de ossos secos. Esse foi um apelido que eu nunca recebi na minha infância. Mas eu posso dizer que, independente de qualquer problema que você possa estar passando, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para provocar vida. O profeta chega num cemitério, mas o final da história, o final da ilustração, chama aquele lugar de exército poderoso. Qual a diferença, irmãos, entre um cemitério e um exército poderoso? A palavra de Deus. Porque o profeta disse, vai, abre a boca e fala. E a palavra, irmãos, fez com que aqueles ossos secos começassem a se juntar. E agora a Bíblia fala que houve osso com osso. E é sobre isso que eu quero falar. Não é bem sobre isso que eu quero falar, não. Porque eu não sou da área óssea, não. Eu sou de outras coisas. Lá no Goiás, inclusive eu estou de missionário do Goiás, viu, irmãos? No domingo teve culto missionário. Aqui eu estou representando aí a nação agro. Mas, irmãos, de fato eu fico pensando, Deus, ele tinha interesse de fazer algo. E quando Deus ia fazer uma coisa através dos filhos de Israel, eu sei que ele estava pensando na nação de Israel, mas Deus, irmãos, ele não levanta um grupo de frequentadores de reunião. Deus levanta um exército. Amém? Eu fico pensando, eu sei que como igreja nós temos muitos símbolos e hoje talvez a gente vai explorar ainda mais essa ideia de corpo. Falar um pouco sobre igreja, falar um pouco sobre esses assuntos que dizem respeito à nossa unidade. Mas, irmãos, quando Deus quis fazer algo poderoso, levantar aquele exército, teve que se juntar osso com osso. Amém? Efésios, no capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre um crescimento que se dá no corpo, e esse crescimento que acontece no corpo, ele acontece por causa do amor, mas ele acontece por causa da unidade e da colaboração de cada parte. O crescimento ele não vem, irmãos, por causa do tempo decorrido. O crescimento vem por causa de um processo que vai envolver unidade e que vai envolver estar junto, estar próximo. Amém? Se você for pensar direitinho lá em Gênesis, antes do pecado, parece que um vilão que poderia estar por lá era a solidão. Deus chega para... Eu estou falando ainda antes do pecado. Adão não tinha pecado. Adão ainda não tinha experimentado todos os problemas que viriam pós-queda. Mas Deus olhou para Adão e pensou, sozinho não é bom. Louvado seja Deus. Já pensou que a solidão, irmãos, pode ser um problema mais antigo do que o pecado? Deus disse, não, bicho, sozinho não dá certo não, você precisa estar unido, não é bom que o homem esteja sozinho. Se você está solteiro aí, escreva no chat aí, pode ser que Deus lhe ajude, não é bom o homem estar sozinho. É brincadeira, tenha calma. Mas o fato é que, irmãos, apesar de Adão ser perfeito, Deus não tinha criado Adão para estar perfeitamente sozinho. Irmãos, sozinho você vai ter muito silêncio, você vai ter tranquilidade, e essa tranquilidade pode virar monotonia, virar problema para você. Então não é a presença de pessoas que vai causar um distúrbio, não. Eu só quero deixar claro para você uma coisa. O homem não foi criado para viver e funcionar sozinho. Amém? Você não é autossuficiente no sentido de não ter comunhão com outras pessoas. Inclusive, obviamente, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Graças a Deus você não é autossuficiente, autolimpante, qualquer coisa aí não. Você precisa de alguém, precisa de alguma coisa. Eu fiquei pensando nessa imagem. Pode colocar o primeiro slide, por favor?
Imagina aí, irmão, se for possível ter uma imagem como essa, né, de um relógio aí caríssimo, mas ele não funciona se não tiver com os ponteiros. E às vezes o ponteiro ele pode não representar o glamour que um relógio tem, mas sem os ponteiros ele fica inútil. É bonito, mas é inútil. Então, a questão da necessidade dos ponteiros é uma questão de design. Ele foi feito para trabalhar junto com uma outra parte, o auxílio de uma parte com uma outra parte, a ideia das engrenagens no final das contas. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, geralmente as irmãs são as primeiras a citar o texto, diz assim: maridos, que cada um de vocês ame as suas esposas, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente está vivendo uma época, e me perdoe aí, eu sou pastor, então eu vou falar bem da igreja, viu? Tem um bocado de crente falando mal, às vezes. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Jesus se entregou por ela. Imagina aí, Deus criou o corpo e depois ainda deu a vida pelo próprio corpo. Será que ele enxerga valor nisso? Eu vou perguntar, irmãos, pelo que você se entregaria? Será que a gente entregaria por qualquer coisa? Irmãos, a gente é muito seletivo com o que a gente deve entregar à nossa vida, porque a nossa vida deve ter valor para nós mesmos, amém? Mas eu posso te dizer que o ajuntamento da igreja, estar junto, é muito valioso para a nossa vida e para que a gente possa dar a ênfase que Deus está dando a esse grupo de pessoas, a esse ambiente. Graças a Deus, irmãos, pelo nosso relacionamento individual com Deus, e nunca vou cansar de falar isso, nada substitui o teu tempo com o Senhor, nada substitui o teu tempo com a palavra. Amém, irmãos? Nós temos bons livros, temos boas ministrações, inclusive, irmãos, existem ambientes que nós devemos frequentar para ouvir, mas, irmãos, o nosso relacionamento vertical é muito importante. No entanto, ele não é tudo que Deus nos chamou para viver aqui, porque existe um propósito a ser cumprido, e que a gente não vai conseguir como um relógio sem ponteiro. Como aquela pessoa, eu vi uns dias desses na internet, o camarada tinha um grande iate dentro da casa dele. Eu fico pensando, irmãos, o que diabo um iate está fazendo dentro da casa do cara? O cara passa, olha e fica satisfeito de ver aquele iate lá. Mas, irmãos, o iate só presta na água. Os irmãos estão comigo? Existe um complemento que vai fazer as coisas fazerem sentido. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, na tradução The Passion, seria uma tradução mais... foi eu que fiz essa tradução, se prestar, foi culpa minha, peço perdão. Ele diz: não é tempo de nós nos afastarmos, nem de negligenciarmos as nossas reuniões. Amém? Louvado seja Deus. Hebreus 10, 25, na versão A Mensagem, ele diz: não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Por que, irmãos, essa coisa da assiduidade na igreja é importante? Eu vou te falar, um crente assíduo, um crente assíduo não vai cometer falha, não é isso não, irmãos? É porque você está se munindo de camadas de proteção para a sua própria vida. Até porque quando muitas vezes a unidade, a frequência, o estar junto não é valorizado, no final das contas o que está acontecendo é um desprezo pelos irmãos. Então eu preciso ter muito cuidado mesmo para não desprezar esse ambiente de onde vem um suprimento para a minha vida. Um momento como esse que a gente está tendo toda terça, de fato nós estamos unidos como Ministério Verbo da Vida, porque, irmãos, há uma bênção determinada para esse lugar de unidade. Paulo vai falar, eu só citei, eu quero ler para você rapidinho, Efésios 4, no versículo 15, ele diz: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, na Bíblia NVT aqui. Ele diz: ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e que cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Paulo, irmãos, ele não usa uma linguagem empresarial quando ele está pensando sobre a igreja e sobre a função da igreja. Ele usa corpo. Irmãos, empresarialmente você pode substituir alguém com muita facilidade, mas não é assim com o corpo. É possível ter, irmãos, um implante, é possível, mas eu vou te avisar, dá um trabalho grande, você precisa ter muito cuidado, porque uma mudança brusca no corpo, a ausência de um órgão no corpo, vai fazer com que todo o corpo sinta. Amém, irmãos? E eu vou te dizer, enquanto crente, lembra que esse ambiente de congregação, ele não é só
no sentido de nutrir a sua própria vida. É porque existe uma contribuição que flui através de você para outra pessoa. E nós não temos, irmãos, o direito de mutilar o corpo por causa da nossa indiferença. Eu penso que eu não preciso de outras pessoas, mas tem gente que precisa de mim. E no final das contas, quando eu começo a ser uma bênção para os outros, aí eu vejo a necessidade que eu também tenho de outras pessoas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, Paulo vai falar sobre os dons ministeriais e ele vai falar sobre os socorros. E essa palavra socorro, antilepsis, ela é o ato de prender alguma coisa, de segurar, de sustentar. E o irmão Rick Renner, ele dá uma ideia bem interessante. Ele fala mais ou menos assim: imagina uma caravana atravessando o deserto, né? O deserto longo, famílias, comerciantes, crianças, e no meio desse grupo tem um homem cuja função específica é garantir que ninguém morra de sede. Esse antilepsis, ele não é o camarada, o líder, não é aquele que está indo na frente, ele não está numa posição de destaque para as outras pessoas, mas eu vou te dizer, irmão, se o antilepsis deixa de levar a água, morre todo mundo. Todo mundo depende do trabalho, do serviço que aquele homem faz. E aí eu posso te dizer, irmãos, talvez você não se veja ou não pense que é a pessoa mais talentosa, ou até talvez seja do ambiente que você está. Mas a questão não é quem está à frente, a questão não é quem é mais talentoso, a questão é que Deus colocou cada um no corpo como quis. E existe um suprimento do corpo que eu preciso trazer para outras pessoas. Essa ideia de antilepsis, o verbo seria antilambanomai, que dá a ideia de alguém que sustenta a situação toda. Existem comentaristas que vão dizer que a ideia é daquele homem que, independente da própria vida, ele está pronto para se colocar por baixo e segurar a carga para que ela não caia no meio da viagem. Ô, glória a Deus! Já pensou que Deus te ungiu, irmãos, para preparar, para cuidar de coisas que vão abençoar outras pessoas, mesmo que isso te custe um dedo machucado na porta, uma flerpa que entra no seu dedo aí, mas por causa do suprimento que Deus está pensando para a igreja dele, vale a pena demais o serviço que nós devemos fazer. E aí eu vou te perguntar, irmãos, talvez, não vou te perguntar ainda não, eu vou te dizer uma coisa. Deus quer, irmãos, que exista uma contribuição dada quando você está em um ambiente. Eu vou te perguntar, agora sim eu vou perguntar, presta atenção. Quando você está em um lugar, o ambiente muda em que aspecto por causa da tua presença? Estou falando dentro da igreja, eu estou falando nos departamentos, eu estou falando onde quer que você esteja. Porque no final das contas, quando a gente está conectado no coração, mesmo que fisicamente você não esteja dentro do prédio, mas irmãos, você está exalando esse sentimento de corpo e você está influenciando pessoas a estar juntando osso com osso, medula com medula. Quer dizer, só tem uma medula, mais. Eu não sou médico, não me olhe, não me julgue desse jeito não, irmãos. Eu estou falando o que eu consigo entender. Mas vou perguntar mais uma vez, o que muda no ambiente quando você está? Eu espero que positivamente. Tem gente que, irmãos, chega, é uma alegria. Você chega, irmãos, aqui no ministério, tem pessoas que carregam esse ambiente por onde vão. E é tão bom a gente se expor a lugares e ambientes assim. E eu vou avisar, irmãos, existe algo em você que é exalado quando você chega. Às vezes a gente se acostuma com o próprio cheiro. Quer seja ele bom, quer seja ele ruim. Até para isso tu precisa de alguém para te avisar. Mas, irmãos, nós exalamos alguma coisa. A questão é, o que não existiria se eu deixasse de frequentar a minha igreja? Eita, pastor, está difícil de responder, fique tranquilo, se está difícil de responder, é porque você está ligado no programa certo, não desligue não, fica aí, que você vai já entender aí. Mas a questão é, irmãos, o corpo precisa de uma coisa que eu tenho, mesmo que o que eu tenho não pareça ser a coisa mais extraordinária ou importante. Eu estava lendo o livro do pastor Bud e ele fala, irmãos, com tanto cuidado, com tanto carinho sobre o dedinho. Ele disse, irmão, talvez você nunca notou, mas é só bater para ver o que é que acontece. Um dedão inflamado, meu amigo, é um problema grande demais. Eu não vejo também pessoas se orgulhando, nunca vi, né? Pode ser que tenha também, porque hoje em dia é muito cheio de novidade. Mas alguém chegar dizendo, rapaz, eu tenho um rim, bicho, pensa no rim. O meu rim é glamuroso, o bicho é top, é um rim top. Mas, irmãos, fique sem um rim ou deixe o rim perder a função para ver o que é que acontece. O pastor Bud sempre falava, irmão, sobre o ministério, e ele dizia que nós não somos um ministério de uma estrela, nós somos uma grande
constelação? Os irmãos estão comigo? Uma estrela, irmãos, tem a sua função, sabe? A estrela, ela tem o seu brilho. E sem o seu brilho, alguma coisa ia ficar faltando. Eu estava pensando e fazendo uma reflexão, a gente trabalhou aqui 7 anos, direto como diretor do Centro de Cura de Campina. E tinham algumas pessoas que trabalharam comigo, pessoas que trabalharam na equipe durante os 7 anos. Inclusive, tem pessoas que ainda atuam no Centro de Cura daqui, exatamente do mesmo jeito como na época que a gente começou com o pastor Bud. Mas tinha uma pessoa, irmãos, que eu não consigo esquecer de jeito nenhum, talvez ele esteja até assistindo, eu não sei, mas é o irmão Pedro. Pedro Cancha. Ele não gosta que diga isso não, mas o Pedro é demais, o homem é diferenciado. Irmão Pedro, irmãos, eu não vou dizer a idade dele para depois não sofrer represália lá, quando eu chegar nas áreas dele lá. Mas, irmãos, é uma pessoa maravilhosa, gente finíssima. E um dia a gente estava conversando lá no Centro de Cura, ele era o primeiro a chegar e muitas vezes ele era o último a sair. E eu um dia perguntei, Pedro, como é que tu vem? Ele disse, não, eu venho andando. Aí tu anda quantos quilômetros assim? Ele disse, uns 8 a 10 mais ou menos. E já um senhor, irmãos, com idade avançada. Não avançada, calma, Pedrão, não é avançada. É já um senhor, né? Assim, mais ou menos como eu, uns 2, 3 meses à frente. Mas, irmãos, Pedrão andava numa tranquilidade, irmãos. Quem não perguntava para ele não imaginava o esforço que ele fazia para estar onde está e para fazer o que fazia. Passava o dia inteiro trabalhando e depois ainda ia andar para servir outras pessoas. E quem chegava perto dele, irmãos, ouvia uma piada maravilhosa. Chegava perto dele, ele tinha uma novidade para contar. Ele chegava e dizia, rapaz, hoje o diabo vai apanhar mais do que tambor de macumba. Eles vinham, irmãos, eu estou dizendo, eram as coisas mais improváveis que você imaginar. Pedrão chegava e dizia. Talvez você diga, bicho, Pedro, irmãos, até onde eu sei, ele não virou diretor, ele não teve uma posição, não foi levantado, não sei se está agora, mas, irmãos, sem título, Pedro estava lá e o ambiente mudava por causa da presença dele, o pessoal ficava animado, o pessoal ficava motivado para ministrar para os enfermos, e quantas vezes eu vi gente sendo liberta, irmãos, demônios saindo. Rapaz, os demônios respeitam Pedro, viu? E ele anda bem tranquilo, irmãos. Era por causa disso que chamava ele de Pedro Cancha, porque ele anda bem elegante. Chegava tranquilo. Irmãos, eu vou te falar uma verdade. Você exala uma coisa, mesmo que você não tenha um título de alguma coisa, o que você tem é necessário para o corpo. A tua vida ministra a outras pessoas. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo chegava lá, pensando um monte de coisa, cheio de coisa que tinha acontecido, mas eu olhava para Pedrão fiel, olhava para tantos outros, Romero, tantos outros que estavam lá dentro do Centro de Cura, eu era ministrado a nem cogitar desistir. Olha aqui, meus irmãos, comigo. Eu vou te falar, irmão, se um dia Deus puder me usar para ser um consolo para a vida de alguém, mesmo que eu não esteja fazendo nada, mesmo que eu não esteja desenvolvendo a minha atividade, mas o fato da minha vida comunicar alguma coisa, eu já estou entendendo meu propósito no corpo. Irmãos, não é o título que vai trazer a função, a unção e o ambiente. É a tua disponibilidade para estar onde Deus te ordenou para estar. Ah, mas eu não estou com o microfone, e daí, irmãos? O microfone não altera, você está exalando alguma coisa. Irmãos, tinha um irmão lá na igreja de Fortaleza, eu nem sei se eu acho que ele está lá, porque eu fui há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Irmãos, eu cheguei na igreja lá em 96, eu era criança, Letícia já era adolescente, mas eu lembro também de Letícia por lá, e tinha um irmão, o nome dele é Parsifal. Parsifal, Guto foi pastor do Parsifal na época lá também, mas Parsifal chegou na igreja alguns meses depois da gente, meu pai e minha mãe. Irmãos, eu ia de Caucaia, você que não conhece a parte nobre do Ceará, e eu descia de Caucaia para Fortaleza, com todo respeito ao povo de Fortaleza, vocês também são parte da grande Caucaia. Mas a gente vinha, irmãos, e eu era novinho, eu converti com 96, então eu tinha ali uns 8 anos, e 10 anos, 8, 9, 10 anos, às vezes eu ia para a igreja sozinho de ônibus, era uma distância maior, né? Ninguém ficava preocupado, porque eu era da Caucaia, então eu era o perigo, o pessoal tinha cuidado comigo, né? Mas eu chegava lá, e irmãos, deixa eu te falar, ele nem era diácono ainda na época.
Mas ele se disponibilizou para o meu pai e disse assim: faça o seguinte, quando você quiser vir para a igreja, me diga quando você está vindo, que ônibus ele está pegando, que eu fico na parada para receber ele lá. Depois ele virou diácono. Irmãos, até ano passado, eu acho que quando eu fui em Fortaleza, ele era o primeiro diácono a chegar, sorriso no rosto, irmão, sempre animado para fazer a vontade de Deus. E eu vou te dizer, irmãos, tem figuras que talvez você não conheça, mas, irmãos, são muito conhecidas, porque estão causando um impacto positivo dentro do corpo. Eles são parte dessa musculatura que Deus está levantando. E eu posso te dizer que isso acontece num ambiente de fidelidade. A igreja mesmo lá em Caucaia, eu estou lembrando aqui da história de Caucaia, eu vou ficando animado, irmãos, foi bom demais. A igreja, quando começou na casa de um irmão que vendia quebra-queixo. Sabe o que é quebra-queixo? Quebra-queixo? Um doce, para quem não sabe aí, irmãos, quebra-queixo é um doce muito bom, que testa todas as suas habilidades de mastigação, gengiva, dente. Esse senhor passava o dia inteiro andando pela cidade, irmãos, vendendo, e já era um senhor dos seus 80 anos. Guto chegou a conhecer, irmão Manuel? 80 anos, a esposa dele tinha uns 70 e pouco. Ela ajudava o irmão Manuel vendendo o quebra-queixo, e ela teve 25 filhos. Rapaz, a mulher ocupada, irmãos. Mas uma coisa eu te digo, esse casal, irmãos, eles fizeram a diferença no começo da igreja. Por quê? O povo ia para os cultos, às vezes nem queria ouvir o culto não, mas no final do culto o irmão Manel chegava com os quebra-queixos, ó. Rapaz, aí o pessoal começou a ir por causa do quebra-queixo. Irmãos, a igreja está estabelecida lá. Um abraço para o pastor Rubem, pessoal da Caucaia. Uma igreja com, acho que umas 600 pessoas, 500 pessoas. Rapaz, começou na casa de um casalzinho. O irmão vendia quebra-queixo, amava o Senhor, irmãos. Pregava o que sabia e o que não sabia. Mas era um testemunho de Deus para uma cidade inteira. Irmãos, não despreze o que Deus vai fazer com a tua vida só porque tu está cuidando da tua vida e colocando ela no lugar certo. Às vezes, irmãos, a gente vai encontrar pessoas que vão marcar de uma forma muito específica. Meu avô, irmãos, partiu para o Senhor no ano passado, Raimundo Frota. Ele falava de uma forma bem interiorana. Para o quê, para o mod, para o onde. E às vezes, irmãos, eu vi ele aconselhando doutores. Gente que chegava lá, eu lembro de um irmão muito querido também, dono de uma farmácia. Ele era farmacêutico, bem sucedido na cidade. Ele chegava para ouvir o conselho do meu avô sobre alguma coisa. Irmãos, eita, meu Deus do céu. Eu vou te dizer, não importa quem você é. Se você é o irmão do quebra-queixo, o irmão do conselho, o irmão da caminhada, da fidelidade, cara, não deixe de congregar, porque a tua vida constrói algo no corpo. A gente precisa do que você tem. Eu estava falando da constelação, o pastor Bud falava sobre isso, e eu vou te dizer, se uma estrela, irmãos, uma estrela sozinha, constelação é o grupo, é o conjunto de estrelas. A gente vive numa constelação, né? A estrela, ela tem um brilhozinho ali. Mas a constelação, irmãos, ela tinha a função de dirigir pessoas em alto mar. Imagina, o cara se dirigia por uma constelação, né? Nós temos uma mensagem, a mensagem da fé. Eu quero aproveitar, nem estava dentro do que eu estava pensando em dizer, mas, irmãos, eu vou te falar, o mundo precisa, falando do Ceará, eu já vou te falar, que isso é nossa conversa lá. Vou te falar, cara. Nossa, não é assim, não é exatamente assim não, mas dá certo. Nós somos uma constelação, Deus nos chamou com uma mensagem. Irmãos, coletivamente, sabe o que o mundo precisa? Não é apenas de um indivíduo portando a mensagem da fé, não. É olhar para a gente e ver aquela constelação tá lá. Rapaz, eles estão vivendo o que eles pregam, eles estão recebendo daquilo que eles falam e veem os resultados. Irmãos, o impacto que a gente vai causar na sociedade como constelação é muito maior do que o que a gente causaria como estrela. Graças a Deus, Deus levantou, irmãos, pessoas, irmão Reagan, W. Kenyon, Deus levantou expoentes para a nossa vida. O próprio pastor Bud para a gente, na vida dele, na forma dele de conduzir. Mas eu posso te dizer, irmãos, Deus está fazendo algo com o corpo e Ele quer levantar o corpo da igreja, para que o povo veja não só a mensagem em um, mas a mensagem em todos. Agora, mais do que isso, se uma estrela, irmão, se apaga no meio de uma constelação, acabou o sentido e a direção para todo mundo que estava olhando para a constelação. Perdeu-se o referencial. Ah, mas foi só uma estrela. Você não é só uma estrela, você é parte de uma constelação.
Ah, não, pastor, mas é porque eu só faltei os cultos aí, eu sei porque eu ando meio sem tempo, eu estou cheio de coisa. Rapaz, arrume tempo para o que te mantém vivo e operando o propósito de Deus. A gente precisa mesmo, irmãos, demonstrar isso para esse mundo. Lá em 1 Coríntios 12, 21, na Bíblia NVT, ele diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Eu vou aumentar aqui e fazer uma anedota minha. O olho não pode dizer para o olho: eu não preciso de mim mesmo. Eu não posso limitar a minha responsabilidade. Eu não posso, irmão, de alguma forma me eximir de fazer o que eu devo fazer, porque o resto do corpo precisa de mim. Humildade, irmãos, não é pensar menos sobre a tua participação no corpo. Humildade, na verdade, não é você se considerar inferior a alguém, mas é você não limitar o que você tem a você mesmo. Porque quando eu estou vivendo para mim mesmo, nesse senso de egoísmo, irmãos, eu vou me eximir de problema, eu vou tentar fugir de problema. Tem um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que o bicho é alemão, e eu trabalhei bastante para poder dizer isso aqui. Ele falando sobre Gálatas 6, quando diz, levem as cargas uns dos outros, ele disse, levar as cargas dos outros é impossível se nós mantivermos numa distância segura. Em outras palavras, eu não vou conseguir levar o fardo do meu irmão se eu pensar assim, eu prefiro manter uma distância segura para não me machucar. Irmãos, nós precisamos de uma proximidade que nos auxilie, que nos ajude a socorrer uns aos outros. Dentro do conceito da ideia que ele tinha, ele falou algo interessante. Ele continua falando, o cristão que se isola corre o risco de criar um ideal de igreja que não existe, o que o leva a desprezar a realidade das pessoas reais. Então, em função de uma igreja que eu acho que deveria ser, eu deixo de ser igreja. Imagina a ideia, irmãos, alguém que ama o sonho de uma comunidade cristã. Eu não estou entendendo minha letra, irmãos. Eu vou parar de usar essa Apple Pencil. Mano, vem... Não, peraí. Quem ama o sonho de uma comunidade cristã, destrói a comunidade cristã. Mas quem ama os irmãos, cria a comunidade. Então, deixa eu te falar uma verdade. Para de se esconder, meu irmão. Pare de pensar que vale a pena estar só por ali. Não, pastor, eu estou por perto, mas eu não me deixo conhecer, não dou a destra da minha comunhão. Irmãos, tem muita coisa que a gente acha sobre a nossa vida que não é verdadeira. Eu lembro que algum tempo atrás a gente foi numa loja comprar um tênis e o camarada disse que para comprar o tênis eu tinha que fazer o teste de um teste de vídeo correndo. Eu disse, não precisa, eu corro, eu sei como eu corro bem demais, está tudo certo. Corro lindo na minha cabeça, irmãos. Podia tocar aquela... O cara corre com elegância e tal. Irmãos, quando eu fui correr, eu disse, rapaz, que animal é esse? O pé tinha um jeito de tocar o chão e não pisava direito. Eu fiquei olhando assim, meu Senhor, como é que eu consigo andar em linha reta, desse jeito, com esse pé coisado aí? Mas como foi que descobriu? Porque tinha uma câmera, irmãos. O cara pegou lá a câmera, aumentou meus defeitos. Esse bicho pensa que é quem? Botou logo na hora que o pezinho está torto. Eu disse, não, mas ali no outro passo estava certo. Ele disse, não, mas isso aqui está errado. Às vezes, irmãos, a gente acha que é segurança, não está perto demais, sabe? Porque, no final das contas, é mais fácil manter a fama, irmãos, do que expor o coração dentro de uma comunidade. Porque, eventualmente, vai ser pontuado alguma coisa que não está legal. Mas eu fico pensando, irmãos, o que seria de Pedro se ele não tivesse se exposto, mesmo no erro dele, na comunidade, lá com os irmãos dos Gálatas, a ponto de Paulo conseguir olhar o procedimento e Paulo dizer para ele, ei, cara, teu procedimento não está certo. Graças a Deus que Pedro foi Pedro na frente de Paulo, dentro da comunidade. Para quê? Porque, irmãos, é dentro da igreja que Deus vai te consertar. É dentro da igreja que Deus vai te melhorar. É dentro da igreja que aquilo que talvez está te prendendo hoje não vai continuar te prendendo mais. Porque quando eu sirvo meu irmão com aquilo que eu tenho,
irmãos, eu também sou servido. Eu tô sendo plantado em um lugar. Salmo 92 diz que os que estão plantados na casa do Senhor vão florescer. Amém, irmãos? Ah, mas a árvore não está muito firme, não. Acho que deve ser o solo. Irmãos, muitas vezes é culpa da raiz da árvore. Às vezes a gente joga a culpa no solo. Não estou muito bem na igreja ali, é porque a igreja tem algumas deficiências. Meu amigo, cresça suas raízes, você vai continuar, você vai permanecer. O problema é que pensando, irmãos, em trocar de terra toda vez, a gente acaba perdendo segurança. Os irmãos estão comigo? Porque os problemas não vão aliviar, só porque você está no meio de gente mais ou menos. Os irmãos estão comigo? É uma atitude pessoal. E eu quero finalizar com isso aqui. O pastor Bud, uma vez, na biografia dele, se você quiser ler, você pode ver lá. Ele disse que, sobre andar em amor, sobre estar dentro da comunidade, ele disse que uma vez ele foi ferido numa determinada situação de uma conversa, e ele ficou chateado e falou umas coisas que não deveria ter falado para aquele homem. E ele ficou pensando em casa, meu Deus, Salmo 133 diz que eu tenho que, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. Ele se levantou meia-noite e foi atrás do cara para pedir perdão. Esse bicho está chegando aí do nada, no meio da noite, para pedir perdão. Irmãos, consciência, eu não posso ficar longe, eu não posso me cortar desse lugar de suprimento do amor dentro da igreja local. A Bíblia diz no Salmo 133, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Amém? Pode colocar o último slide que agora já terminei, estou indo embora. Deixa eu te falar, existe um lugar para você. Irmãos, não deixe de congregar, não deixe de trazer o teu suprimento. Tem gente que está orando, irmãos, para ser influenciado por Deus. E o que você não imagina é que, às vezes, sem palavra nenhuma, a tua vida dentro do corpo vai ser o que aquela pessoa precisa para ter uma mudança na vida e na família dela. Deus abençoe.